haver acordo por parte humana. Porque tem partes na Bíblia que nos confrontam. Mas o Senhor, Ele não quer confrontar para poder desintegrar. O confronto do Senhor é para a pessoa acordar e se posicionar, né? Para poder receber de Deus os favores imerecíveis, né? Que é a graça. E é a graça, meus irmãos, que nos aproxima de Deus. É a graça que nos coloca no caminho. É a graça que nos coloca no rumo da salvação. Ninguém tem o condicionamento de obter algum tipo de resultado da parte de Deus com resultados humanos, né? Com bondade humana, com melhoramento humano, com intelecto humano, né? Porque o nosso Deus é um Deus santo, né? E a santidade dele excede a salvação. E essa salvação que é cedida pela santidade de Deus, ela só pode ser aplicada em nós através da graça. E para nós conhecermos a graça, nós temos que conhecer o todo da palavra de Deus. Então, hoje eu quero trazer aqui para todos a profecia, que é a profecia bíblica, né? Que é algo da parte de Deus para o nosso coração. E aquele que ouvir até o fim, eu tenho certeza que vai ser muito edificado. Essas palavras que eu posto aqui, ela só é vista uma vez. Depois ela praga para mim também. O livro do profeta Daniel, no capítulo 9 e no versículo 23. Assim que você achar, digam glória a Deus bem feliz, porque essa palavra, meus irmãos, eu quero já antecipar de antemão que essa palavra que eu vou te trazer hoje não é para te confrontar e nem para me sentir melhor. O profeta Daniel, ele é um homem que tem um status com Deus parecido com o de Noé e com o de Jó. Esse homem que foi levado cativo para a Babilônia ainda novo e envelheceu lá na Babilônia, ele foi fiel a Deus em toda a sua vida. No final já da sua velhice, ele recebe uma visita de um anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, o Gabriel. E o Gabriel revela coisas a respeito do cativeiro, da construção de Jerusalém, da chegada do Messias. O que iria acontecer com o Messias? São revelações que vão até o anticristo. É algo muito impactante. Como a gente já conhece a história, fica fácil de entender essas palavras que Gabriel falava para Daniel. Mas na época de Daniel, elas eram cifradas. Ela parecia um código indecifrável. Mas é impressionante como o que foi revelado aqui para o profeta Daniel se cumpriu e ainda tem uma parte para se cumprir. E se cumpre com precisão de data, é de tirar o fôlego. Escute essa leitura. Gabriel está falando para Daniel. No princípio da sua súplica saiu a ordem e eu vim para tu declarar que és muito amado. Toma, pois, um sentido da palavra e entende a visão. Aí começa a descrever o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Está falando de Jerusalém, do povo judeu. Para extinguir
a transgressões e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende-se desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu povo será como inundação, e até o fim virá guerra. Estão determinadas assolações. Até aqui tratou do passado e do nosso tempo. Versículo seguinte, o 27 fala: e ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Aqui já está falando do anticristo. Essa parte ainda precisa se cumprir e está para se cumprir. É isso que é apavorante. A gente pegar um texto que foi escrito há cerca de 2.500 anos atrás, ver que parte dele já se cumpriu, parte está se cumprindo nos nossos dias, e uma parte ainda está para se cumprir, e essa que estou aqui lendo para você no versículo 27. E ele firmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa palavra que eu estou lendo para você, que parece difícil de compreensão, ela interessa principalmente no versículo 26. O versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será de inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Pessoal, nós voltamos agora os nossos olhares para Israel. E Israel é uma profecia pura, revelação constante da glória de Deus. Ainda que hoje a nação esteja divorciada de Deus, ainda que apenas em Israel que acredita, que serve a Deus, mas de uma maneira que não agrada ao Senhor, porque eles estão orando para Deus mandar o Messias. E o Messias, nós sabemos que ele já veio. E pela própria profecia, o profeta Daniel, a gente vê o cumprimento disso, mas eles não creem, não adianta. Eles não creem em Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus é um Deus pagão. Eles continuam rejeitando Jesus Cristo, mas irão receber o anticristo como se fosse o Messias. Porque eles estão pedindo a Deus que manda o Messias, estão suplicando, e quando chegar o anticristo, vai enganá-lo eles com muita facilidade. Porque o que eles mais querem é paz para as nações em volta e para o mundo, e o anticristo vai oferecer esse acordo de paz. Por isso que é assustador que um país tão pequenininho, que é menor do que o estado de Sergipe, menor estado do Brasil, um país menor do que Sergipe, cause tanta comoção, influência e interferência de Deus no planeta. Como que pode uma coisa dessa? É coisa impressionante. Mas eu quero que você, que está interessado nas coisas do alto, que tem sede da palavra, que quer conhecer os mistérios de Deus, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para o quê? Para extinguir a transgressão
e dar fim nos pecados. Porque esse é o grande problema que a humanidade, entre a humanidade e Deus, a causa do sofrimento humano e do sofrimento de Deus também. Porque você acha que Deus não sofre com essa situação? Eu pergunto para quem é pai, para quem é mãe: se você vê o teu filho no caminho errado, se destruindo com má companhias, você vai conseguir dormir tranquilo? Se o teu filho não te respeita, ele não te obedece, não te honra, te maltrata, te ofende, grita com você, blasfema, vira as costas, você fica tranquilo? A mesma situação é o nosso Pai Celestial. Ele sofre, e ele sofre por causa do pecado humano, porque é muito triste para Deus ver um filho, uma filha se destruir, e não apenas destruir o seu próprio corpo físico aqui na terra, jogando a sua vida fora, mas destruir o principal, que é a alma, perder a sua alma. Deus sofre, meus irmãos, por causa disso, e a causa do sofrimento de Deus é o pecado. Então, 70 semanas estavam determinadas, porque isso já aconteceu. A de Daniel era futuro, mas para nós já é passado. 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado. Quer dizer que da época de Daniel, 70 semanas seria o prazo para liquidar de vez o pecado, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Ou seja, uma expiação de pecado que trouxesse a justiça eterna, como se fosse uma expiação intuitiva que não precisava ser renovada e nem substituída. E selar a visão e a profecia e o júri santo do santo. 70 semanas uma numeração de anos. Cada semana tem 7 anos. Aqui se fala de 490 anos. Uma semana de anos são 7 anos. 70 semanas vezes 7, 490 anos. Esse seria o prazo para que o povo de Deus, para que a humanidade recebesse algo que extinguisse, olha só, que extinguisse, não é quebrar o galho, esconder, ocultar ou deixar para lá, relevar, mas extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, acabar com o poder do pecado e expiar a iniquidade. Eu quero dizer, um pagamento que seria suficiente para liquidar a dívida da iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e o júri santo dos santos, o lugar mais sagrado do templo de Deus ou do tabernáculo celestial. Aí no versículo 25 ele fala: sabe e entende. Agora preste atenção. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quanto que é 7 semanas mais 62 semanas? Pensa aí. Você que é bom de matemática. 69 vezes 7. Em cada semana de anos, que é 7 anos, quantos anos que dá? Anote isso aí. Você que gosta de anotar, anote, porque isso é importante. 483 anos. Você sabe que a história da humanidade, ela é contada antes e depois de Cristo, não é verdade? Então, nós temos, por exemplo, que Nabucodonosor destruiu Jerusalém no ano 586 a.C. Aí o próximo ano que se conta, 575, 584, 545. Até chegar o ano 0, aí começa o tempo da era cristã. Ano 0, ano 1, ano 2, ano 3 e assim por diante. Estamos
já estamos no século 21, então quer dizer que nós estamos numa contagem agora que é para crente. Só que antes de Cristo a contagem era para trás. Aqui então fala que 483 anos tem de se passar a ordem para se restaurar a cidade de Jerusalém até ao Messias. Então, se você pegar esses 483 anos e voltar no tempo para o início da era cristã, vai ultrapassar o ano 0, avançar e vai até o ano 27 da nossa era. O ano 27 da nossa era. E aqui está dizendo que o Messias ia estar na terra no final desse prazo. O que deu na contagem no ano 27 da era cristã. Você deve ter ganhado um livro que fala sobre isso. Você deve ter lido em algum lugar ou ouviu alguém falando. A explicação tem falando aí. Se você for acessar aí sobre esse relato que eu estou te falando, você vai entender o calendário gregoriano, né? Que ele tem um erro grave. Isso já é reconhecido desde a época do Vaticano. O mundo inteiro já sabe disso. Portanto, Jesus ele não nasceu no ano 0 da era cristã. Ele nasceu uns 6 anos antes. Você sabe que Jesus Cristo ele morreu aos 33 anos de idade, não é isso? Você sabe que Jesus Cristo pregou nessa terra durante 3 anos e meio. Começou a pregar quando tinha 30 anos de idade. Então você vai ter que Jesus Cristo começa o seu ministério no ano 27 da nossa era. E se você for estudar, você vai começar a compreender a questão disso. Deus, ele já sabia que o calendário gregoriano, que é o calendário ocidental, que é o nosso calendário, está errado, está defasado. Então, pelo menos 6 anos. Porém, a profecia de Daniel, que foi escrita muitos anos antes da era cristã, ignorou totalmente esse erro de cálculo do calendário gregoriano e pôs a data correta. Olha aqui, o Messias, ele começa a pregar justamente no ano 27 da nossa era, batendo com a revelação que Gabriel está falando aqui com o profeta Daniel. E aqui diz o seguinte, que isso seria feito com muita dificuldade, debaixo de tranqueiras, tempos angustiosos. Por quê? Porque no tempo do Messias, a nação de Israel estava dominada pelo Império Romano. Isso que impuseram angustioso. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Quer dizer, o Messias foi tirado, marcou-se o tempo que ele iria começar a trabalhar nessa terra, e já profetizou que depois ele seria tirado, e Jesus Cristo foi tirado desse mundo. Eu quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53, vamos ler aqui o versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, o Messias foi tirado. O interessante é que Isaías profetiza isso cerca de 700 anos da era atual. Da opressão do juízo foi tirado quem contará o topo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puseram por enfermação do pecado. O que Gabriel estava mostrando para Daniel? Que o tempo que haveria um pagamento pela expiação do nosso pecado, e o pecado teria o fim, que eu falei no começo aí. O
profeta Isaías está recebendo a mesma revelação. E aqui diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, pela sua posteridade prolongará as suas, irão o prazer do Senhor, prosperará a sua mão. Então, quer dizer, o Messias foi tirado. Volta para o profeta Daniel aqui. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. O povo do príncipe, que é o povo romano, né? No caso o Império Romano, significa então que o anticristo, ele tem um reino, e o seu reino está próximo. O seu império praticamente seja Roma, né? Pelas referências. E aqui foi profetizado a Gabriel que o povo do príncipe viria destruir a cidade e o santuário. Roma, no ano 70 da era cristã, cercou Jerusalém, sitiou a cidade e destruiu tudo, né? Imperador Tito, filho de Vespasiano. Jesus Cristo, naquele tempo, antes da destruição de Jerusalém, antes de se cumprir essa profecia aqui, que Gabriel está revelando para Daniel, Jesus Cristo profetizou a destruição de Jerusalém. E eu quero que você vá em Lucas capítulo 21, versículo 20, para nós confirmar isso. Jesus falou assim, isso antes da cruz, antes da crucificação: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que a chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes; os que estiverem no meio da cidade, que saiam; e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que está escrita. Mas ai das grávidas e das que criarem naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre esse povo, e cairão a fio da espada, e para todas as nações será levados cativo, e Jerusalém será pisada pelo gentio, até que os tempos dos gentios se completem. No ano 70 da era cristã, o general Tito sitiou Jerusalém, e depois de um cerco prolongado, acabou com os cristãos da cidade, destruiu tudo, inclusive o templo. Não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus tinha profetizado. Não sobrou nada da cidade, e o povo foi disperso. É isso que eu quero que você veja aqui embaixo, ó. Acabei de ler para você. E cairão a fio de espada, e para todas as nações será levada cativo. No ano 70 da era cristã, quando houve a destruição de Jerusalém, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, os que não foram mortos, foram dispersos para todos os países do mundo, e a terra lá ficou deserta e possuída pelos gentios, isto é, pelos não-judeus, pelos estrangeiros, no caso, o exército romano. Jerusalém é uma cidade destruída e reedificada nas suas próprias linhas, e há muitas minas ali embaixo. Hoje, quando você visita Jerusalém, você não tem a Jerusalém dos tempos de Jesus, porque a Jerusalém dos tempos de Jesus está no subsolo, porque construíram em cima dos escombros, não ficou pedra sobre pedra, e o povo judeu foi espalhado para todas as nações da terra, conforme Jesus Cristo tinha profetizado, e assim ficou durante séculos. Jerusalém foi conquistada pelo Império Romano, depois foi conquistada pelos muçulmanos, pelos turcos, pelos britânicos. Muitos povos já se apoderaram de Jerusalém, os gregos, os persas e assim por diante. Mas aquilo ficou uma desolação só. Por quê? Tudo isso aconteceu com Israel e com Jerusalém. Por que causa? Jesus Cristo, nessa ocasião, quando ele profetizava, ele chorou. Ele chorou e ele disse: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como uma galinha se ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Mas agora a tua casa ficará deserta, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Se Jerusalém tivesse recebido Jesus como rei, nada disso teria acontecido. Mas eles derramaram o sangue do próprio Deus na cidade santa. E é por causa desse derramamento de sangue que todas essas coisas sobrevieram sobre aquele povo, inclusive o julgamento de Jesus, quando Pilatos começou a lavar as mãos e dizer: eu estou livre do sangue desse justo. Todos gritaram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles mesmos pediram que todo esse mal lhes sobreviesse, e o mal estava profetizado e viria por causa do sangue derramado. Agora vamos ler Ezequiel capítulo 36, versículo 18. Profeta Ezequiel, capítulo 36 e o versículo 18. Deus falando: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que contaminaram. E o espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Depois que os judeus saíram de Jerusalém no ano 70 da era cristã e foram espalhados pelo mundo, levantou-se contra os descendentes de Abraão um ódio mundial, e eles passaram a ser perseguidos em todo o mundo, perseguidos como nunca tinha sido perseguido antes. E tudo isso estava profetizado também aqui em Ezequiel, por causa do sangue derramado. Mas Deus diz assim no versículo 21: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. O mundo falava mal do Deus de Israel por causa dos descendentes de Abraão. Por causa do que eles fizeram, Deus acabou sendo blasfemado entre os povos. Versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Yahvé, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações por onde vos foste. Eu vos santificarei o meu nome, que foi profanado entre as nações, ao qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Yahvé, quando eu for santificado aos seus olhos. Aí Deus faz a profecia no versículo 24: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Deus estava dizendo: eu espalhei, mas um dia eu vou trazer vocês de volta. Ainda no profeta Ezequiel capítulo 34 e no versículo 11: porque assim diz o Senhor Yahvé, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde andas espalhada, no dia de nuvem e de escuridão, e as tirarei dos povos, e as farei diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes
de todas as habitações da terra. Igual os pastos apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão a boa malhada e pastarão pasto gordo nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei a repousar, diz o Senhor Yahvé. Então Deus aqui está profetizando que depois que tudo que aconteceu, um dia ele iria pessoalmente criar um rudimento mundial para trazer de volta as suas ovelhas. Agora você vai ver uma revelação impressionante sobre isso e muito atual no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 8. É muito impressionante o que nós vamos ler agora. Aliás, eu vou ler desde o versículo 1 para você entender o contexto. Isaías capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram as terras e as escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória descerá sobre ti. E as nações caminharão sobre a tua luz e os reis ao seu esplendor que te nasceu. Levanta ao redor os olhos e vê, todos esses já se juntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então haverás e será iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouros e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão com ti, e os ganeiros de Nebaiote que seguirão com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Agora vê o versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Como que o profeta que viveu 2.700 anos atrás, aproximadamente, escreve esta pergunta no meio da profecia, porque está tendo uma visão. Deus falou que ia trazer o seu povo de volta de todos os países da terra, e ele teve uma visão, e ele diz: quem são esses que estão vindo de todas as partes, voando nas nuvens, e parecem pombas nas janelas? O que ele está descrevendo? Como ele podia descrever um avião se ele nunca tinha visto voar? Você está vendo aquilo voando e pessoas nas janelas olhando. Ele disse: parecem pombas que estão olhando pela janela, e eles vão voando. Quem são estes? Quem são esses que vêm voando como nuvem, como pomba na sua janela? Certamente as ilhas lhe aguardarão, e primeiro os navios de Tarsas, para trazer os teus filhos de longe. Olha cá, antes do avião e dos navios, primeiro os navios de Tarsas. Primeiro os navios antes dos aviões iriam trazer o povo de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. A cerca de 6 milhões de judeus foram vitimados pelo nazismo. Os que sobreviveram e voltaram para a Europa eram mortos. Morriam também de fome, de doença, e todo mundo desprezado por judeus. Mas houve gente movida pelo Espírito de Deus que resolveu pegar uma quantidade de 70 mil judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, que eram famélicos, que eram langérrimos, e resolveram colocar em 10 navios velhos,
e trazer 70 mil clandestinos de volta para a Terra Santa, de 1945 a 1948. Esses 10 navios velhos, antes dos aviões, primeiros navios de Tarsis, começaram a trazer na surdina, no oculto, aqueles sobreviventes judeus. Por que eles traziam oculto? Porque na época a Palestina estava dominada pela Grã-Bretanha e a Inglaterra tinha feito um bloqueio naval para impedir o acesso à Terra Santa. Mas esses 10 navios velhos, de uma maneira sobrenatural, conseguiram furar o bloqueio naval britânico e introduzir esses sobreviventes de volta a uma terra que até então estava totalmente desolada e pisada pelos gentios, pelos estrangeiros. Então eles voltam. Então leia comigo de novo para a gente entender. Vamos ler o versículo 8 e o 9 outra vez, do 60 de Isaías. Quem são esses que vêm voando como nuvem, como pomba à sua janela? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer os teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. Eles começaram a voltar para a terra prometida. Começou a se cumprir a profecia. E desde 1948, Israel passou a viver um repovoamento. Quando os primeiros judeus chegaram ali, as nações árabes imediatamente atacaram aqueles colonos israelenses, e por milagre do século XX, milagres que você só vê no Antigo Testamento, aqueles colonos despreparados, famélicos, doentes, venceram todas as nações árabes em volta. E até hoje vive em estado de guerra. O que foi que eu li aqui no profeta Daniel? Vamos voltar lá? Eu li no versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado ao Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Israel é um país que teve em estado de guerra. Sair de Israel é relativamente fácil, mas entrar é difícil. As pessoas que entram em Israel na caravana turista, para sair de Israel para ir para o Egito é tranquilo. Mas quando volta para retornar a Israel, o exército israelense revista tudo. Pode ser uma senhorinha de 90 anos. Eles não querem nem saber. Toda a sua bagagem é revistada, e se eles desconfiarem de qualquer pessoa, a pessoa fica horas lá. Eu vi alguns comentários sobre um pastor de outra igreja, que não é do meu ministério. Ele foi visitar lá e falou que estava com alguma coisa escrita em alemão. Eles acharam essa fala em alemão e alguma coisa escrita. Isso não agradou os exércitos israelenses, e ele ficou trancado numa sala, e ele foi internado durante 24 horas. Mandaram ele tirar toda a roupa, e foi um interrogatório tão terrível, uma pesquisa tão cruel, para ver se ele tinha qualquer coisa no corpo, que esse pastor chegou a cagar, chegou a defecar e urinar no chão, de tanto medo que ele ficou. Sabe por quê? Porque Israel até hoje é um país que está em guerra. É o exército mais poderoso do mundo.
é o exército mais bem preparado do planeta. As mulheres ali servem os exércitos. Com 18 anos, elas têm que ficar 10 anos se dedicando ao exército. Sabe lutar, manejar armas. E os rapazes, com 18 anos, eles são obrigados a servir 3 anos. E depois que terminam os 3 anos, eles nunca são considerados reservistas como nós aqui no Brasil. Porque eles estão sempre preparados para a guerra. Porque até o fim haverá guerra. Esta é a palavra. Tudo está se cumprindo em toda parte do mundo, inclusive naquela. E em Israel, o cumprimento dessa palavra, onde Deus prometia trazer os filhos de longe. Essa última vez que eu estava vendo aqui, uma caravana entrando em Israel, a pessoa que estava entrando ali nos aeroportos, os judeus estavam voltando juntamente para a Terra Santa, né? E no outro dia seguinte, né, num documentário, eles foram no passeio cultural, nos museus, onde os museus são frequentados por vários turistas, né? Não estou falando de Roma, porque Roma também matou muitos judeus, mas falando sobre Jerusalém, né? Museus que são frequentados por turistas, né, que foram visitados em Jerusalém, o congestionamento, né? E quando eles estavam ali locomovendo em Jerusalém, em Israel, sempre em todo lugar tinha congestionamento, porque tinha judeu do mundo inteiro, estavam ali incluídos, cumprindo com a profecia dessa palavra, porque alguma coisa muito séria está para acontecer. Israel, ele é o relógio de Deus na terra. Uma vez eu li uma matéria na revista Veja sobre a passagem da vida para Tel Aviv. Judeus franceses estão saindo da França porque não se sentem mais seguros. Depois do ataque àquele jornal, já vi, depois do ataque a museus, a restaurantes judeus, eles estão dizendo, promove, nunca mais iremos sair na rua. A França, que é um país democrático e tem como lema da sua revolução fraternidade, liberdade, igualdade, os judeus lá não são tratados desse jeito. Basta usar um baque, aquele chapéuzinho tipo de judeu, para as pessoas serem cuspidas na rua e maltratadas e despidas. Quanto isso, o islamismo está proliferando em toda a França. Eles estão sendo brutalmente ilhados e perseguidos. Parece até prenúncio de uma guerra. Então eles estão preferindo sair da França, deixando tudo para trás, e estão retornando para a terra prometida. Sabe o que eles estão voltando para lá? Porque eles não sabem, mas é para cumprir essa palavra que nós estamos lendo, essa palavra aqui que nunca falha. E isso está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo na Dinamarca, está acontecendo na Holanda, está acontecendo em todos os países da Europa. Os judeus do mundo inteiro estão saindo dos países e retornando para a terra prometida, porque Deus prometeu que iria restaurar a glória de Israel. E então eles estão voltando. Sabe qual que é o argumento das pessoas entrevistadas pela revista? Por que vocês estão voltando? E eles dizem, porque Israel hoje é o país mais seguro do mundo. E é mesmo. Eu garanto para você que é mesmo. Depois que você entra em Israel, você pode descansar, pode ficar tranquilo e tranquilo, não precisa ter medo de mais nada, porque Israel é o país mais seguro do mundo. Os judeus que antes não se sentiam seguros na terra prometida, agora eles estão seguros do mundo todo por causa do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é radical, mas ele segue a doutrina de Maomé, e mesmo os muçulmanos
que nós podemos dizer são mais tranquilos, se eles seguirem ao Corão, Maomé diz: matem todos que não são muçulmanos. Eles levam isso ao pé da letra. E esses países dominados pelo Islã, os cristãos estão sendo assassinados. Judeu então nem se fala. A Arábia Saudita, que parece um país moderno, tenta abrir uma Bíblia para ver na Arábia Saudita. Tenta falar de outra pessoa que não seja Maomé lá na Arábia Saudita ou em qualquer país muçulmano. Mesmo o muçulmano que não são tão radicais, na verdade, não fazem trégua. Ou você se torna muçulmano ou você morre. Esse é o fim. Ou seja, o Islã, ele se multiplicou no planeta inteiro, está infiltrado em todo mundo, está radicalizando. E eles estão determinados a dominar o mundo. Já estão dominando a Europa, e a Europa democrática e banana não fazem exatamente nada. Vai dando liberdade, 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 e eles estão aprontando cada vez mais. Por quê? Porque o muçulmano, ele pode ter 10 esposas, e com cada esposa ele faz 10 filhos. O judeu e o cristão, coitado de nós, só pode ter uma mulher. E cada um de nós, um filho tá bom, a gente não quer fazer 2 no máximo, né? Alguns é próximo com mais. Mas sabe o que vai acontecer? Vai ter mais muçulmano do que chinês no planeta. Mais do que 20 anos, vai demorar muito. A quantidade que eles já se multiplicaram é suficiente para iniciar uma perseguição que vai dar causa àquela guerra que está profetizada há muito tempo na palavra de Deus. Jesus profetizou. Jesus disse: vai chegar um tempo em que muitos vos matarão e julgará estará prestando serviço para Deus. O Deus deles é Alá. Alá quer dizer Deus. E eles matam mesmo. Eles matam porque eles acham que estão fazendo um serviço para Deus. Esse é o cenário. Temos em Israel o Mar Morto, que está morto há milhares de anos, e o processo de ressurreição. O Mar Morto está no processo de vida. Por que o Mar Morto tem que mudar, deixar de ser o Mar Morto, para se tornar um mar de vida? Porque alguma coisa está para acontecer no planeta. Guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremotos em vários lugares, desamor, violência, o mundo de perna pro ar. Todos os valores da palavra de Deus estão sendo subjugados, desprezados. Tudo que a palavra de Deus estabelece para a sociedade, seja ela de qual credo for, os costumes estão sendo divertidos e os judiciários estão provando tudo. Os nossos congressistas e também os congressistas do mundo todo estão aprovando tudo. Então, nesse momento, tudo pode-se que tudo seja permitido. Legaliza-se as drogas, pratique o que quiser, faça as uniões que quiser, e as leis cada vez mais relaxadas, e o mundo está de perna pro ar. As pessoas estão sendo assassinadas e mortas. A impunidade é total. Miséria, carestia, inflação, superpopulação, confusão espiritual, egoísmo, culto ao corpo, vaidade. Essa é a sociedade mais materialista de todos os tempos. Esta é a sociedade mais vaidosa de todos os tempos. A humanidade está preocupada só com a dieta, só com o exercício, com a academia, com o corpo, e as pessoas esqueceram o mais importante, que é a alma, é o espírito. Igrejas na Europa estão vazias, ou então virando discoteca ou bares, danceterias. Igrejas
igrejas vazias no mundo todo. Mas eu louvo a Deus por aquilo que está acontecendo aqui no Brasil, porque nós podemos dizer, um verdadeiro avivamento está acontecendo nesse tempo, e o Brasil hoje é responsável pela evangelização do mundo. O mundo se esqueceu de Deus, mas os adeptos de Maomé, eles estão cada vez mais radicalizados. O que está para acontecer nesse planeta? Guerras e rumores de guerras. Israel, que é um país, como eu te disse, é menor do que o estado de Sergipe, e eu estou falando do menor estado do Brasil. Israel é menor do que Sergipe. Uma boa parte de Israel é pedra e areia. Só o norte que é mais fértil. O país minúsculo, com tanta tensão da terra, um lugar de conflito permanentes. Lá está Jerusalém, a cidade do nosso rei, a cidade do grande rei. Coisas estão para acontecer nesse planeta, e mesmo dentro de Israel ninguém se dá conta. Estamos vivendo um período crítico, igreja. Você que ama a palavra de Deus, você que hoje tem que levantar as mãos ao céu e dizer: eu sou brasileiro, graças a Deus, porque os nossos políticos não prestam, o nosso sistema é corrompido. Mas eu digo a todos os políticos, não é todos que se salvam, mas vai ser entrar no céu um ou dois, não são todos que vão entrar no céu. Mas mesmo com todos os problemas do nosso país, mesmo com toda a dificuldade do nossa nação, você que está ouvindo essa palavra, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, porque você pode vir para a casa de Deus, pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor, você pode falar de Jesus Cristo para quem você quiser, você pode pregar no rádio, na televisão, na praça, no trem, na estação, no metrô, dentro dos ônibus. Você pode carregar a Bíblia sem ser apedrejado, sem ser morto. Você pode falar: eu sou cristão, eu sou de Jesus Cristo. Nós somos um povo privilegiado nesse mundo conturbado, mas nós não podemos nos esquecer que alguma coisa está para acontecer. Alguma coisa muito séria está para acontecer. Os judeus voltando para Israel, sabe o que ele está chamando esse fenômeno? O mais novo êxodo. O mais novo êxodo. É o novo êxodo de todas as nações que estão indo de aviões, de navio, estão indo de todos os modos para aquela terra, porque hoje ali é considerado um planeta seguro. Deus está fazendo esse movimento, mas há uma outra profecia sobre isso que eles não sabem, poucos sabem. Eu quero que você vá na primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses, eu falei com você que hoje era uma profecia, eu já estou terminando. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Eu vou ler desde o versículo 1, escute. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É isso que está acontecendo. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Algum ladrão avisa que vai assaltar? Ladrão diz para você: essa noite eu vou assaltar a sua casa, tá bom, às 3 da manhã? É assim que o ladrão faz? Ou ele te pega de surpresa, você está deitado na sua cama aí, leva o maior susto. Graças a Deus na minha casa ninguém nunca entrou, para a glória de Deus, mas eu fico imaginando, já pensou você deitado na sua cama, o ladrão te acorda com a arma na sua cabeça, o coração dispara, não dispara? O ladrão não avisa que ele vai te assaltar.
Não sei se o ladrão vai assaltar essa noite a sua casa ou se vai ser amanhã. Você consegue ficar acordado a noite inteira para vigiar a sua casa? Não dá, né? Se o ladrão chegar, assim vai ser a vinda de Jesus. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora escute. Sobre a questão dos judeus do mundo inteiro estar voltando para Israel, esse êxodo desse século, sobre eles falarem que Israel é hoje o país mais seguro do planeta. E é mesmo, eu te garanto que Israel é mesmo hoje o país mais seguro do mundo, mais seguro do que os Estados Unidos, te garanto, mesmo rodeado de inimigos. Israel é hoje o país mais seguro do mundo. Lá os judeus podem ficar sossegados, podem criar família, podem projetar, fazer planos, casar, dar-se casamento, fazer festa, viver, manejar, construir, edificar. Mas aqui diz, no versículo 3 da profecia: pois quanto disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Sabe por que não escaparão? Porque ao norte tem o Líbano e a Síria. E a Síria está cheia de arma química apontada para Israel. Hezbollah e outros grupos islâmicos têm armas no Líbano para atacar Israel. A Jordânia do lado direito faz divisa com Israel, mas hoje vive uma paz, um acordo de paz, porém, no momento da guerra do ataque, a Jordânia é um país árabe. A Jordânia fica lá do lado árabe. Embaixo tem o Egito, que faz fronteira com Israel. Do lado está a Pérsia, que é o Irã hoje. Do outro lado está a Babilônia, que é o Iraque hoje. Israel está cercado de países inimigos, com armas poderosas apontadas, e todos eles querem a extinção de Israel. Eles não querem acordos de paz. Israel tenta tudo para viver em paz com seus vizinhos. É como a cidade de Belém, onde nasceu Davi, nasceu Jesus, e diz para os palestinos: se a gente der o Belém para vocês, vocês param de guerrear contra a gente? Sim. Tem a faixa de Gaza, a NASA está ali, toda hora jogando mísseis em Israel. Só que a faixa de Gaza fica dentro de Israel. Vê se você entende disso. É como se fosse o estado de Mato Grosso. Veja mais ou menos a posição. Na mesma posição do estado de Mato Grosso, aqui no Brasil, assim é a faixa de Gaza dentro de Israel. E eles estão dentro de Israel, jogando mísseis contra Israel, e Israel destruindo os mísseis nos ares. Né? Israel tem um estágio de defesa que é o mais avançado do mundo. Né? As nações embaixo, o Irã construindo bomba atômica, porque eles querem varrer Israel do mapa. O presidente do Irã já falou isso várias vezes: nós queremos varrer Israel do mapa. Não queremos paz com os judeus, queremos a extinção dos judeus. A profecia aqui está falando que os judeus que estão voltando para a terra prometida estão lá porque sentem que ele é o lugar mais seguro do mundo. Mas a profecia diz: quando disserem a paz e a segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Sabe por quê? Porque é bomba atômica. O que está para acontecer? A grande tribulação. Tudo está pronto. O mundo hoje está um lixo, está um caos, mas você não viu nada.
Espero que nós não venha de ver, por isso que eu prego todo dia. Espero que você ouça essa palavra e se arrependa. Espero que você escute isso como advertência e pare de viver como está vivendo. Entregue a sua vida para Jesus Cristo e sirva o Senhor Jesus fielmente todos os dias da sua vida, ou pelo tempo que ainda nos resta. Espero que você ouça, porque a grande tribulação será muito pior do que você está vendo hoje no mundo. Muito, muito pior. Mas só vai passar pela grande tribulação aqueles que são desviados e aqueles que não quiseram ouvir o apelo amoroso de um Salvador banhado de sangue. Aqueles que viraram as costas para o Messias e disseram: não, eu tenho minha religião, eu tenho minha maneira de pensar, não, eu não estou interessado nisso. Esses ficarão para a grande tribulação. Mas aquele e aquela que receber Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, aquele que extinguiu o pecado com o único ato, aquele que fez pagamento pela nossa iniquidade, aquele que pagou pela expiação da nossa dívida, quem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vai ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E se estiver servindo o Senhor Jesus fielmente, quando a trombeta soar, será raptado violentamente da terra a uma velocidade maior do que a luz, e vai de encontro com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Escapará da grande tribulação que já está às portas. Por que o Mar Morto vai ressuscitar? Porque depois das bodas do Cordeiro, que nós vamos passar com ele lá na glória, que vai durar 3 anos e meio, vai chegar um momento que a gente vai estar com ele lá em cima naquela festa, e aí Jesus vai mostrar para a gente e vai dizer: a festa acabou, já comemoramos a vitória, bem-aventurados os santos, aqueles que venceram. Mas agora eu tenho que olhar para Israel e para os descendentes de Abraão. Abraão, meu amigo, eu sou um judeu, eu nasci como judeu, Jesus é um judeu. Eu tenho que olhar para os meus irmãos israelitas que estão lá, e quando Jesus mostrar, nós poderemos ver lá de cima bombas caindo no território de Israel, bombas, destruição. Parece que o fim chegou lá na terra. Esse povo que hoje está se refugiando em Israel, escutando as bombas vindo, a destruição em mente, eles irão clamar: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Yahvé, socorre o teu povo. Eles vão pedir pela presença de Yahvé. Mas quando o céu se abrir e o socorro vier, eles verão que Yahvé é o Senhor e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá montado num cavalo branco, tão diferente daquele Jesus que entrou montado em jumentinho em Jerusalém. Aqui na terra ele vem em jumentinho, em Jerusalém ele vem em jumentinho, mas aquele dia ele virá montado num cavalo branco e com todos os seus exércitos do céu. E nós, os salvos, os lavados, os remidos, juntamente com o Senhor. Ele está chegando, meus irmãos. Eu estou aqui esperando. Estou esperando. Oro, leia a palavra, busca a presença do Senhor, porque eu sei que aquele dia está próximo. Eu tenho que ouvir a trombeta soar. Você tem que ouvir a trombeta soar. Para você ouvir a trombeta soar, os teus ouvidos têm que estar purificados pelo sangue de Jesus.
Você tem que ter ouvido espirituais e não ouvido carnais. Você tem que consagrar o teu ouvido, não para as coisas do mundo, não para as músicas do mundo, não para as piadas do mundo, não para as sujeiras do mundo, mas consagrar o teu ouvido, primeiramente, para ouvir a palavra de Deus. E com o ouvido espiritual, você escutar a trombeta que vai soar. Se você estiver servindo ao Senhor mesmo dormindo, você escutará a trombeta soar. E eu não posso vigiar a minha casa a noite inteira para o ladrão não entrar. Chega uma hora eu vou pegar no sono, mas Jesus virá como ladrão de noite. Eu vou estar dormindo, mas o meu ouvido é espiritual. Poderei estar vencido pelo cansaço, mas eu vou escutar. Ainda que seja dormindo, eu vou ouvir a trombeta soar. E verá uma alegria tão grande em mim, verá uma alegria tão grande em você, que antes que você diga glória a Deus, você já vai estar lá na presença do Senhor, nas nuvens do céu. Antes que você pense, vou levantar da cama, você estará em alta velocidade, se encontrando com Jesus nos ares. Esse dia está chegando. O que mais você quer esperar ou adiar? Por que você continua vivendo no mundo, fazendo as coisas que você está fazendo, sabendo que o tempo está tão próximo? Por que você vai continuar afastada da casa do teu pai? Por que você vai continuar dividido entre dois caminhos? Por que você vai continuar levando a vida como você está levando, sabendo que esses tempos são trabalhosos e difíceis e que a hora é de jejuar e orar? Meus irmãos, hoje, meu querido, minha querida, foi um encontro que Deus marcou para você se prostrar aos pés do Senhor Jesus e dizer: eu creio que no ano 27 dessa era, o Senhor veio a esse mundo e fez o pagamento definitivo por todos os nossos pecados. Eu creio que o Senhor ofereceu o teu sangue puro e carmesim para acabar de uma vez por todas com os meus pecados, com os nossos pecados, com fim nos nossos pecados. Eu creio que o Senhor fez essa obra de expiação. Eu creio que o Senhor foi tirado, que a vida do Senhor Jesus foi tirada, mas a morte não pôde deter e nem o inferno pôde se consumir. Eu creio que o Senhor Jesus ressuscitou. Eu creio que Ele subiu aos céus, foi preparar o lugar, e o Senhor diz: quando tiver tudo pronto, eu vou voltar para te buscar. Eu creio, Senhor, que esse dia está chegando. Eu quero te servir. Hoje é um encontro que Deus marcou para você se lançar aos pés do Senhor Jesus, pedir perdão por todos os seus pecados e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou te amar, te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Mas se você quiser ignorar essa oportunidade, eu choro muito por você. Deus sofre muito por você. Deus sofre muito por sua causa. Por isso que quando um pecador se arrepende, Jesus diz que tem festa no céu. Os anjos de Deus, eles fazem festa, a alegria na sala do trono. Mas se você virar as costas, vai escorrer uma lágrima na face do Pai. Como eu queria que esse meu filho viesse para mim. Como eu gostaria que esse filho meu, que essa filha minha viesse. Se você não vier, Deus vai lamentar muito. Mas se você vier, que alegria será. Que alegria. Está com você agora a decisão. Jesus disse: vigiai e orai.
porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Temos que orar e vigiar. Você ouviu essa palavra? Essa palavra não falha. Aquele que prometeu que voltará, ele vai voltar. Ele não falha. Então eu pergunto, quem aqui que me ouviu nessa noite já recebeu Jesus Cristo como único, suficiente, Salvador e exclusivo? Tem alguém aí que quer? Se tiver alguém que quiser aceitar Jesus Cristo aí agora, eu vou estar fazendo um apelo aqui. Você que ouviu até agora, você está dando um sinal que você quer. Você tem a oportunidade agora. E você que teve essa oportunidade, nós vamos agora nos alegrar. Nós vamos aplaudir. Nós vamos glorificar. Nessa hora os anjos de Deus estão glorificando, estão fazendo festa no céu. Olha quantas pessoas estão ouvindo essa palavra e estão com o coração aquebrantado, aceitando unicamente o Senhor Jesus. Levante a sua mão aonde você estiver. Filho pródigo, filha pródiga, você já conhece a palavra, vai continuar aí no seu lugar, você vai ficar para a grande tribulação. Filho pródigo, filha pródiga, venha, levanta a sua mão, aceita Jesus agora. Eu vou fazer um apelo para você, você só repete o que eu vou falar. Não importa a cor do seu pecado, não importa com o que você está envolvido. Pregador, mas eu estou numa condição tão adversa. Não importa. Eu só quero saber se você vai, nessa noite, aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, para Deus escrever o seu nome lá no céu, no livro da vida do Cordeiro. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e estou te aceitando como único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Muito bem, meus amigos amados, agora nós somos membros da família de Jesus Cristo. Agora você já faz parte da caravana celestial. A qualquer momento que a trombeta tocar, se você prevalecer até o fim, você vai ser salvo. Anuncie essa palavra. Comunique com outras pessoas tudo que você ouviu hoje e faça discípulo para ganhar também pessoas para ir contigo nessa tão grande salvação que você acaba de receber. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E este quem vos sauda sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, Cooperador Enio. Qualquer dúvida pode me chamar aqui no meu particular, com muita satisfação eu irei comunicar com você, esclarecer as suas dúvidas, se estiver na altura do meu conhecimento, e junto nós iremos congregar na congregação do justo. Amém? Fiquem todos com Deus.